Perfeito? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer ao coração dos irmãos a mensagem do culto desta noite. Mais uma vez, é uma honra para nós podermos compartilhar a palavra de Deus que edifica, que transforma e que nos torna mais semelhantes a Jesus. O texto que quero ler com os irmãos hoje é o texto de Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O título do sermão desta noite é 4 princípios bíblicos que orientam os eleitos. 4 princípios bíblicos que orientam os eleitos. Lucas, o escritor do livro de Atos, está narrando os fatos a respeito dos sofrimentos de Jesus na cruz. Ele está narrando a morte do Senhor Jesus. Ele está narrando nos seus escritos a respeito da ressurreição incontestável de Jesus Cristo e as aparições que Jesus fez aos seus discípulos depois da sua ressurreição. E como ele falou durante muitos dias depois da sua ressurreição, aparecendo aos discípulos, ele falou a respeito do reino de Deus, e ele garantiu a promessa do derramar do Espírito Santo. Portanto, o assunto deste sermão, o título é 4 princípios bíblicos que orientam os eleitos. Primeiro princípio, tempos e épocas são de conhecimento exclusivo de Deus Pai. Isso está no versículo 6. Tempos e épocas são de conhecimento exclusivo de Deus Pai. Este é o primeiro princípio que deve orientar a vida de um eleito, a vida de um cristão, a vida de um filho de Deus deve ser orientado
por este princípio aqui. Tempos e épocas são de conhecimento exclusivo de Deus Pai. O ser humano, ele é, por natureza, curioso. Veja, por exemplo, Eva. A curiosidade de Eva a respeito daquele fruto fez com que ela se aproximasse e ela percebesse o fruto bem de perto, a ponto de o inimigo que por ali estava, o adversário, a serpente que por ali estava, percebendo a curiosidade, travou uma conversa com Eva a respeito do fruto. Então, a curiosidade, ela faz parte da natureza humana. Sempre que acontecem grandes tragédias naturais, como, por exemplo, estas pandemias de agora, não é? Estas pandemias, tragédias naturais, um maremoto, um tsunami, um grande terremoto. Sempre que acontecem essas tragédias, logo começam as especulações. Será que é o fim? Será que está chegando a hora? Será que Jesus vai voltar agora? Será que é agora que Deus vai destruir todas as coisas? Não é verdade? Sempre que acontecem este tipo de situação, tragédias, pandemias, tragédias naturais, pandemias, passa no nosso coração e na nossa mente estes questionamentos. Os que estavam reunidos ali com Jesus, antes da ascensão de Jesus, também, tomados por esta curiosidade, eles interrogam e eles perguntam, né? Eles estavam ali com o Senhor, eles falam: Senhor, será este o tempo? Será este o tempo em que Israel vai ser restaurado? E o Senhor, então, dá esta resposta, que é um princípio que deve direcionar, nortear a vida do eleito, a vida do cristão, que deve nortear a minha vida e a sua vida, meu irmão e minha irmã. Nós que estamos enfrentando a pandemia do coronavírus, nós que estamos ouvindo de tantas tragédias acontecendo no mundo aí fora por causa do coronavírus, pode passar no nosso coração a pergunta: será este o tempo? Será este o momento? Será que é agora que vai acontecer? Nós devemos nos lembrar deste princípio. Tempos e épocas são de conhecimento exclusivo de Deus Pai. Em Marcos capítulo 13, versículo 32, o Senhor Jesus, falando sobre as coisas do fim dos tempos, ele disse aos seus discípulos: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus Cristo, ao responder, ao falar sobre as coisas do fim, ele diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Então, tempos e épocas são do conhecimento exclusivo de Deus Pai. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio é este: o Espírito Santo derrama poder sobre os eleitos para testemunharem do Evangelho. O segundo princípio é este. Com licença. O segundo princípio é este: o Espírito Santo derrama poder sobre os eleitos para que estes testemunhem do Evangelho. Pode observar aí no versículo 8. Esse poder que o Senhor Jesus fala aqui no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Este poder é um poder capacitador. Os eleitos e os discípulos estavam recebendo da parte do Senhor Jesus uma promessa, que o Espírito Santo seria derramado a fim de capacitá-los, de
lembrar os ensinos do Senhor Jesus, de revelar, de abrir a compreensão para as Escrituras Sagradas. Pense, por exemplo, quando nós lemos o livro de Atos, lá tem uma passagem que é denominada ali Filipe e o eunuco, e o Espírito Santo leva Filipe a um determinado lugar, onde tem uma carroça, uma carruagem levando um camarada, que a Bíblia chama ali de o eunuco. E esse homem era um homem importante, responsável por algumas coisas lá da rainha da Etiópia. E esse homem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías na sua carroça, na sua carruagem, plá, plá, plá. E então Filipe aproxima-se correndo daquela carroça, e aí o Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Aí ele responde: Filipe, não estou entendendo nada, ninguém me explica. Ou seja, sem esse poder capacitador do Espírito Santo, sem essa revelação, sem essa abertura que só o Espírito Santo faz, abrir a compreensão do ser humano para que ele entenda as Sagradas Escrituras, o ser humano não entende de maneira nenhuma. Filipe, então, que estava cheio do Espírito Santo, sobe naquela carroça e mostra o texto e traz a revelação, e a compreensão do eunuco é aberta, o Espírito de Deus lhe abre pelo seu poder a compreensão, e aquele eunuco então compreende as Escrituras Sagradas. Esse poder é um poder capacitador. Esse poder que Jesus Cristo promete aos eleitos é um poder encorajador. Um poder encorajador. É um poder que lança fora o medo. É um poder que tira ou tirou dos discípulos a vergonha. Tirou de Pedro, tirou de Tiago a timidez, o medo. O poder do Espírito Santo e essa promessa de Jesus Cristo, ela foi feita aos discípulos e foi feita à igreja, porque é um poder que encoraja, é um poder que lança fora o medo, é um poder que tira a timidez e a vergonha. Esse poder, que é derramado pelo Espírito Santo sobre os eleitos, esse poder, ele é revestidor. Ele é revestidor. Ele vem de fora. Ele não é nosso. Não somos nós quem produzimos. Não eram os discípulos que iriam produzir esse poder, mas esse poder viria de fora. Esse poder vem do alto. Esse poder é a ação do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, trazendo aqui o segundo princípio aos eleitos, ele diz que o Espírito Santo seria derramado para que os eleitos tivessem o poder para testemunhar do Evangelho. Esse poder se manifesta sempre que testemunhamos do Evangelho. É uma confirmação da pregação do Evangelho. Então, esse derramar do Espírito Santo tem o propósito de levar a igreja, de levar os discípulos, tinha o propósito de levar Pedro, Tiago e João a testemunharem do Evangelho. É uma confirmação de que aquela pregação vem da parte de Deus, de que aquela mensagem é a mensagem que Deus quer que preguemos, de que esse Evangelho que os discípulos estavam pregando era de fato um Evangelho de Deus. Por isso, a promessa do derramar do Espírito Santo. Terceiro princípio: Jesus virá do modo como subiu. No versículo 11, os varões que se aproximam ali, aqueles dois varões vestidos de branco, que se aproximam dos discípulos que ali estavam, olhando para cima, porque Jesus tinha sido levado aos céus, eles dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Terceiro princípio: Jesus virá do modo como subiu.
A volta de Jesus, ou a segunda vinda, é uma das certezas na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Os anjos estavam ali dizendo, olha, aquilo que ele falou que ele voltaria, isso vai acontecer do jeito que ele subiu aí, ele vai voltar. Isto é uma certeza. Os discípulos estavam recebendo ali a confirmação, a certeza de que aquele Jesus que estava subindo voltaria, regressaria. A volta de Jesus para restaurar Israel, para resgatar sua noiva, é um tema desenvolvido em toda a Bíblia. A volta de Jesus, a vinda de Jesus para restaurar a nação de Israel, você encontra isto nos profetas. Você que lê a Bíblia, inclusive eu estou aproveitando agora esse período aí de quarentena, e eu comecei a minha leitura bíblica no dia 1º de janeiro, e estou já quase que concluindo a leitura da Bíblia. Possivelmente, com a graça de Deus, neste ano de 2020, eu lerei a Bíblia 2 vezes neste ano, porque Deus está me dando a oportunidade gloriosa com a quarentena de ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E quando leio a Bíblia, quando passo pelos profetas, quando passo pelo Velho Testamento todo, quando leio o Novo Testamento, eu percebo que a vinda de Jesus para restaurar Israel, para resgatar a igreja, é um tema que está por toda a Bíblia. Nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus deixou claro e evidente que ele voltaria. Os irmãos da igreja presbiteriana Ebenezer já sabem, cada vez que nós ceamos, cada vez que nós partimos o pão e dividimos o cálice do Senhor e servimos o cálice do Senhor, todos nós juntos erguemos o cálice e o que é que nós falamos? Os irmãos sabem, cada vez que ceamos, nós levantamos o cálice e nós repetimos juntos, até o mês que vem, quem sabe, na Nova Jerusalém. Cada vez que ceamos aqui na nossa igreja presbiteriana Ebenezer, todos nós tomamos o cálice e cheios de esperança, nós falamos, até o mês que vem, quem sabe, na Nova Jerusalém. O Evangelho é mensagem de esperança. O Evangelho é mensagem de esperança. O Evangelho é vida eterna. O Evangelho é ressurreição. O Evangelho é volta de Jesus Cristo. O Evangelho é novos céus e nova terra. Tudo isto é esperança. O Evangelho é mensagem de esperança. Jesus voltará outra vez. Jesus virá para restaurar Israel e para resgatar a sua noiva. Quarto princípio, perseverança e unanimidade em oração. Perseverança e unanimidade em oração. Você percebe isso no versículo 14, que diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. Perseverar é permanecer. Perseverar é insistir, não desistir, continuar. Isso que é perseverar. Unanimidade significa ter o mesmo parecer, mesmo propósito, mesmo alvo. A oração precisava ser uma ação contínua na vida dos discípulos. Por isso, o quarto princípio ser perseverança e unanimidade em oração. A oração tinha que ser o alvo, o objetivo, o alvo da oração dos discípulos precisava ser Jesus Cristo e o Evangelho. Os discípulos precisavam orar por Jesus Cristo, para terem a vida de Jesus Cristo. Precisavam orar por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho, do ensino do Evangelho. Eles precisavam ter uma vida de oração perseverante.
eles precisavam ter o mesmo propósito na oração, eles precisavam ser do mesmo parecer, Cristo e o Evangelho. Este é o mesmo parecer. É isto que unia os apóstolos. Pedro, Tiago e João estavam unidos no mesmo parecer, Cristo Jesus e o seu Evangelho. A oração, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 12, ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Vejam o que Paulo disse em Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então, os discípulos, os apóstolos, eram e foram homens, e aquelas mulheres que conviveram com eles, foram mulheres que eram perseverantes na oração. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz o apóstolo: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o apóstolo diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos e sede do mesmo parecer. Olha o apóstolo e a palavra de Deus exortando a igreja daquele período. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos e sede do mesmo parecer. O mesmo parecer da igreja sempre foi a respeito de Cristo Jesus e do seu Evangelho, a respeito de Deus e da palavra de Deus. Em Deus e na palavra de Deus, eles sempre foram do mesmo parecer. E ele termina o versículo 11 dizendo assim: vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Viram só? Quando nós nos aperfeiçoamos pela palavra de Deus, quando consolamos ou somos consolados e consolamos uns aos outros, e temos um mesmo parecer em Cristo e na palavra de Cristo, o resultado está aqui: e o Deus de amor e de paz estará convosco. Conclusão. Em Atos capítulo 1, versículos de 6 a 14, vimos 4 princípios bíblicos que orientam os eleitos. Primeiro, tempos e épocas são de conhecimento exclusivo de Deus Pai. Segundo, o Espírito Santo derrama poder sobre aqueles que testemunham do Evangelho. Terceiro, Jesus virá segunda vez para restaurar Israel e buscar a igreja. Quarto princípio, perseverança e unanimidade em oração. Aplicação. O que resta para nós? O que é que a palavra de Deus, neste texto e com estes princípios, tem para mim? Como vamos aplicar o que ouvimos até aqui em nossa vida? Primeiro, você e eu precisamos entender e viver isto. Primeiro, os eleitos não precisam se preocupar. Os eleitos não precisam viver desesperados a respeito de absolutamente nada, especialmente nestes dias de tragédias, nestes dias de coronavírus, de desespero na terra. Nós não precisamos ficar preocupados em saber se chegou o dia, se chegou a hora, se este é o momento. Não precisamos. Nós precisamos apenas viver os princípios da palavra de Deus. E tempos e épocas pertencem somente a Deus, o nosso Pai.
descansemos, nos coloquemos nas mãos do Senhor, porque é o Senhor quem guia o tempo, as épocas e os acontecimentos. É o Senhor quem cuida de tudo isto: tempo, época e acontecimentos. Descansemos na palavra do Senhor. Segundo, como eleitos, você e eu precisamos nos envolver seriamente com a pregação e a propagação do Evangelho, pois só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você e eu, então, ao ouvirmos a mensagem de hoje, precisamos, depois de orarmos diante desta mensagem, sairmos diante desta pregação, deste ensino, resolutos de nos envolvermos seriamente com a pregação e a propagação do Evangelho. Que tal, ao invés de usarmos os nossos telefones para comunicações sobre coronavírus, comunicações sobre mortes por coronavírus, comunicação disto e daquilo, que tal usarmos o telefone e o zap para colocarmos versículos bíblicos que evangelizam, para colocarmos textos bíblicos que podem ser acessados por pessoas em qualquer lugar da terra? Que tal usarmos o zap nesta quarentena para evangelizarmos e para propagarmos o Evangelho? Está aí uma proposta. Como eleitos, precisamos nos envolver seriamente com a pregação e a propagação do Evangelho, porque é só o Evangelho que salva. Terceiro, como eleitos e cheios de esperança, esperemos e apressemos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como eleito, você, eu como eleito, como filhos de Deus, como cristãos genuínos e verdadeiros, e cheios desta esperança, nós precisamos estar olhando para as alturas, porque o nosso Redentor se aproxima. E apressemos a vinda do Senhor. Como? Propagando o Evangelho, pregando o Evangelho. Quarto, como eleitos, tenhamos uma vida séria e comprometida com a oração diária. Sejamos cristãos, sejamos homens, as irmãs sejam mulheres, filhas de Deus, nós homens como filhos de Deus, nós precisamos ter uma vida séria de oração. Uma vida comprometida com a oração diariamente. Querido irmão, eu quero dizer a você que eu não sou uma pessoa que fala sobre oração, que ensina que as pessoas devem orar. Eu quero dizer para você que eu sou uma pessoa que ora. Eu oro pela igreja, eu oro pelos novos convertidos, eu oro pelos vizinhos aqui, eu oro diariamente, eu oro uma vez por dia, eu oro 2 vezes por dia, eu oro às vezes de manhãzinha, eu oro às vezes à noite, eu oro às vezes de madrugada. Nós precisamos ser seriamente comprometidos com a oração, precisamos perseverar em oração, precisamos ser unânimes em oração. O que deve nos atrair para a oração é este único parecer, Jesus Cristo e o seu Evangelho. Deus te abençoe muito neste domingo à noite, e eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esta é a tua palavra, e que a tua palavra nos santifique, nos transforme, nos faça crescer, amadurecer, e que a tua palavra, pregada e ensinada esta noite, nos leve a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, para a glória e para o louvor dele. Amém. Deus te abençoe e até o próximo domingo.